Aleluia. Está ótimo o som. Obrigado. Está ótimo. Eu gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5. Se você ainda não achou o texto, você pode acompanhar aqui no telão. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu quero fazer essa leitura de novo. Versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Oremos. Te damos graças, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, e queremos que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, e pedimos a intervenção do Teu Espírito, a ajuda do Teu Espírito Santo, para nos trazer a memória, para dilatar o nosso coração e nos fazer entender a Tua vontade perfeita. Ajuda-nos nesta noite e daremos ao Senhor o louvor, o reconhecimento, porque só o Senhor é digno. Recebe a adoração da Tua igreja e do Teu povo nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana, estava indo para um velório, para um funeral, para nos despedirmos de uma querida irmã, Maria de Fátima, que partiu e está com o Senhor. Ela é mãe da Aline Neri, esposa do Rogério. Nós estávamos nos dirigindo àquele funeral. E naquele momento em que estávamos indo, o Espírito de Deus me trouxe essa passagem. Porque é uma passagem que fala exatamente sobre a casa terrestre e a casa espiritual. Eu acredito que não há maior conforto para uma família enlutada, quando perde alguém, e quando esse alguém é do Senhor, não há maior conforto do que saber que aquela casa terrestre, ainda que se desfaça por meio da morte, mas ela é substituída por uma outra casa, que é uma casa espiritual, gloriosa. E aquilo que nós temos da parte de Deus é muito melhor do que aquilo que nós temos durante o nosso período terreno, de vida terrena. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Sabemos que se a nossa casa terrestre, e ele está falando de corpo, ainda que o nosso corpo pereça, ainda que nós venhamos a morrer, fisicamente falando, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus algo melhor, mais do que uma casa, é um edifício. Casa, não feita por mãos, eterna nos
céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, enquanto nós ainda estamos ocupando esse corpo, devemos considerá-lo como um tabernáculo, porque tabernáculo é um lugar de culto. Tabernáculo é um lugar onde Deus se move. Tabernáculo é um lugar onde Deus fala. E tabernáculo é um lugar onde Deus mora. Assim como Deus levantou um tabernáculo no deserto, para que por meio dele pudesse falar a toda uma nação, hoje temos mais do que um tabernáculo móvel. Móvel feito de madeira ou de lonas, de tecidos de animais. Temos mais do que isso. Temos um tabernáculo, nossa vida, nosso corpo. Um tabernáculo onde Deus se move. Um tabernáculo onde Deus fala. Um tabernáculo onde Deus é ouvido também. Porque nesse tabernáculo nós também falamos. E nesse tabernáculo nós ouvimos a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que ainda que esse tabernáculo, que provisoriamente nos sustenta, nos abriga e nos permite nos locomovermos nessa terra, ainda que ele se desfaça, há um outro tabernáculo perfeito, glorioso, não mais sujeito à morte, nem doença, nem enfermidade, nem avarias ou coisas parecidas. Temos da parte de Deus. E por isso, neste tabernáculo, enquanto estamos nessa vida terrena, gememos. Gememos por quê? Porque aspiramos a algo melhor. E eu acredito que é essa expectativa do gemido de uma inconformação, de um gemido que é fruto de uma aspiração e de um desejo por algo melhor, eterno, permanente, que vai ficar, que vem para permanecer. O grande problema é quando nós estamos neste tabernáculo e nós não gememos. O grande problema é quando nós estamos nesse tabernáculo e nós estamos tão contentes com a vida que nós temos, nós estamos tão felizes com a casa que a gente tem, tão felizes com o tipo de vida que a gente vive. E é claro que você deve ser abençoado e feliz com tudo que Deus te dá. Seja feliz com a tua família, com a tua casa, com teus bens. Mas não seja tão feliz a ponto de você não gemer por algo melhor. Não se considere tão satisfeito e tão realizado com as tuas conquistas terrenas, a ponto de você não aspirar por algo sublime e algo maior, a ponto de você não sonhar com algo que de fato é muito superior e transcende a toda a realidade terrena. O grande problema é quando nós não gememos porque estamos satisfeitos com tudo que temos aqui, como se essa vida aqui na terra fosse eterna. E querido, a nossa vida aqui na terra não é eterna. Vai ter um fim de um jeito ou de outro. Se não tiver um fim por meio da morte, terá por meio do arrebatamento. Mas, de alguma forma, o que nós temos aqui não é eterno. O que nós temos aqui e as nossas conquistas aqui, alegremos-nos, regozijemos-nos por tudo que Deus nos der e tudo que nós alcançarmos. Mas não podemos estar tão satisfeitos a ponto de não nos enquadrarmos no espírito do que Paulo menciona no versículo 2. Estando nesse tabernáculo, gememos. E gememos por quê? Por um revestimento. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Querido, esse corpo aqui, no dia do arrebatamento, ele será absorvido pelo imortal. Esse corpo será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível no dia do arrebatamento. E se você não estiver vivo no dia do arrebatamento, o seu corpo ressuscitará do sepulcro, da sepultura, do cemitério. Esse corpo, no dia em que o Senhor vier nos buscar, esse corpo será transformado num corpo glorioso. E é dessa transformação que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que essa transformação é um revestimento. Diga, revestimento. Diga para o seu vizinho, revestimento. O que pode ser revestido? O que pode ser revestido? O que está vestido. Repita após mim, o que pode ser revestido é o que está vestido. Porque o que está nu não pode ser revestido. O máximo
que pode acontecer com quem está nu é ser vestido. Mas o apóstolo Paulo não está falando de vestido. Ele está falando que esse corpo almeja ser revestido. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Só pode ser revestido quem está vestido. Quem está nu, o máximo que pode ter é ser vestido. Nu, vestimenta e revestimento. O que nós, Igreja de Cristo Jesus, você, querido irmão, nascido de novo, eu e você devemos anelar, almejar um revestimento. E essa foi a alegria que nós tivemos na despedida dessa querida irmã, quando essa passagem bíblica nos subiu à memória. Porque ela estava tão bonita, tão especial ali, tão sereno, um semblante tão sereno, e estávamos pensando já no eterno. Não estávamos mais ali vendo apenas um corpo que dali iria para a sepultura. Estávamos vendo alguém que já tinha em espírito subido para a presença do Senhor e estava já nesse processo de revestimento. Embora o corpo vá para a sepultura, mas o corpo será ressuscitado com grande poder e grande glória. Diga, revestimento. Mas o que me chamou a atenção, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Eu queria que você fosse comigo para Gênesis 2, versículo 25. Vou ler o versículo 24 também. Gênesis 2, versículos 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A primeira condição do primeiro casal era de nudez. Eles estavam nus, mas eles estavam vestidos. Eles estavam nus, humanamente falando, ou fisicamente falando, mas a glória de Deus era a sua vestimenta. E a glória de Deus cobrindo a nudez do primeiro casal era tão satisfatória e tão suficiente, que enquanto a glória os revestia, enquanto a glória os vestia e os cobria, eles estavam mais conscientes de Deus mesmo do que deles próprios. Eles estavam nus, mas eles não se percebiam. Quando eu estou cheio de Deus, eu não me percebo. Quando você está cheio de Deus, você não se percebe. Quando você está cheio de Deus, você é envolvido por um gozo. Você é envolvido por uma paz. Você é envolvido por uma vestimenta. Quando você está cheio de Deus, você está coberto nas suas vergonhas. Você está coberto nas suas dificuldades, porque a glória de Deus te veste, a glória de Deus te protege. E era isso que eles tinham. Eles estavam vestidos do próprio Deus e por isso não se percebiam. Mas quando eles deram lugar ao pecado no coração, aconteceu algo trágico. No capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu com o pecado na vida do primeiro casal? Eles deixaram de ter a consciência de Deus para ter a consciência deles próprios. Eles estavam mais conscientes deles do que de Deus, porque eles foram despidos dessa glória, dessa vestimenta divina, e agora se perceberam. Adão olhou para si, Adão olhou para a esposa olhou para si, olhou para Adão, e ambos se perceberam na condição de nus. Eles estavam nus, e agora começaram a se envergonhar por conta disso. E nessa condição de vergonha,
eles buscaram uma forma de cobrir a nudez, que já falamos algumas vezes aqui. No próprio versículo 7, a Bíblia diz, percebendo que estavam nus, coseram, eles próprios, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem e a mulher tomaram a iniciativa de cobrir a nudez. E no decorrer dos anos, e no decorrer da história, nós estamos percebendo o homem fazendo a mesma coisa. Percebendo que está nu, o homem busca uma forma de cobrir a sua vergonha. Ele acha várias alternativas. Ele procura ter uma religião, porque ele pensa assim, bom, se eu tiver uma religião, todas as religiões me levarão a Deus, basta ter uma religião e assim eu me sentirei melhor. Ou então ele procura fazer alguma outra coisa. Ele procura se engajar numa obra de caridade, dizendo, quem sabe, eu ajudando alguém, eu consiga apagar o fogo da minha consciência, de uma consciência culpada, de uma consciência pesada. Eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, o homem, ao longo da história, continua fazendo a mesma coisa, cozendo, preparando folhas de figueira para cobrir a sua nudez, até que chega o Senhor e diz, isso não dá, isso não serve. Por quê? Porque é você tentando cobrir a sua vergonha. No versículo 21, Gênesis 3, 21, a Bíblia diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Qual que é a grande diferença entre o versículo 7 e o versículo 21? É que no versículo 7 é o homem cobrindo a sua nudez e no versículo 21 é Deus cobrindo a nudez do primeiro casal. A outra diferença é que o material empregado é folha de figueira, no versículo 7. Mas no versículo 21 é um animal morto. É um animal cujo sangue foi derramado. Um cordeiro inocente que não tinha nada a ver com o pecado do primeiro casal, mas que teve de ser morto. E quando Deus deu essas vestes e cobriu todos os dias, o primeiro casal olhava para aquela vestimenta e dizia, o meu pecado custou a vida de alguém. O meu pecado custou a vida de alguém. Ao se vestir com aquela vestimenta de peles, de um cordeiro, de um animal, o Senhor estava querendo introduzir no coração do homem o seguinte, a única coisa que pode cobrir a tua nudez é a pele de um cordeiro. A princípio, de um cordeiro que morre lá no Jardim do Éden, mas que ele é apenas uma figura do verdadeiro cordeiro que na plenitude dos tempos morreu para dar a sua vida por nós. O único que pode cobrir a minha nudez. O único que pode resolver o problema que eu estava tentando resolver com folhas de figueira, com obras de justiça, procurando ter uma religião, procurando ser um bom moço, mas todas elas iniciativas inúteis. De uma vez que vinham uma tentativa do homem subir a Deus, enquanto Deus tinha como plano algo melhor, descer até nós. O homem cobrindo a sua nudez, e agora vem Deus e cobre a nudez. E a mensagem era essa, todos os dias, Adão e Eva, vestidos, se lembravam, alguém teve de morrer. Um cordeiro morreu no meu lugar. Um cordeiro morreu para cobrir a minha nudez. Como já dissemos várias vezes, naquele dia João Batista olhou para Jesus e para os discípulos, olhou para os discípulos de João, Jesus passando à frente, e encaminhou seus discípulos para ele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode cobrir a minha nudez. Só Jesus pode me vestir. E eu preciso permanecer vestido nele e dele. A vestimenta de Cristo na minha vida. Lá no Salmo 22, versículo 18, eu queria que você fosse comigo. Mateus 22,
Eu falei Mateus? Não, é Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, versículo 18. É uma profecia acerca do que aconteceria com Jesus no momento da crucificação. Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Repita após mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E o cumprimento dessa palavra está justamente lá em Marcos, capítulo 15, versículo 24, quando realmente Jesus estava sendo crucificado e ao pé da cruz suas vestes estavam sendo repartidas pelos soldados. Marcos capítulo 15, versículo 24, que diz: Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Jesus se despiu para nos cobrir. Eu queria apenas que você acompanhasse o raciocínio. O meu pecado fez com que eu ficasse nu. Todos nós estávamos nus. Fomos despidos da vestimenta divina. Deus é a nossa vestimenta. Mas no pecado, o homem foi despido. Ele está nu. Mas veio um homem vestido. Jesus. Mas o que aconteceu lá na cruz? Jesus decidiu assumir o nosso lugar, e lá na cruz ele ficou nu para nos vestir. Não dessas vestes que os soldados estavam cobiçando, mas estas vestes eram vestes representativas, eram vestes que representavam a realidade espiritual de um mundo, de uma humanidade na sua condição de nudez, despida de Deus, e de um homem, único homem, vestido. Cristo vestido, vestido da glória, vestido da justiça, da verdade. Mas lá na cruz, Jesus se permitiu ficar nu para com a sua vestimenta nos cobrir. E lá na cruz, ele fez uma troca. Ele ficou nu para que eu pudesse ser vestido. As vestes que os soldados cobiçaram estavam representando: aquele homem está morrendo para nos vestir. Não mais de folhas de figueira, mas agora ele é o Cordeiro de Deus, cuja vestimenta de justiça nos é suficiente e satisfatória e eterna. E todo aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu sobre a sua vida essa vestimenta. Quem ainda não se arrependeu de seus pecados, embora seja um religioso, embora procure fazer coisas boas, embora procure fazer o melhor, mas se você ainda não passou pelo sangue do Cordeiro, e se você ainda não teve uma experiência pessoal de entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo, você continua com folhas de figueira, aparentemente cobrindo a nudez, mas Deus continua dizendo: não é assim que se cobre. Ele continua dizendo: não é assim. Porque naquele dia, voltando para o escrito de Paulo, nós que almejamos o revestimento, a palavra de Deus diz: se todavia não formos encontrados nus, se todavia não formos achados nus. Podemos viver uma vida inteira achando que estamos cobertos, e sermos surpreendidos, e sermos achados, e sermos encontrados numa condição de nudez. Nós nos enganamos. Talvez achamos que
alguma coisa boa que tenhamos feito tenha sido suficiente para nos cobrir. Mas eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma vestimenta pode substituir a vestimenta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou eu estou vestido de Cristo, ou eu estou nu. Ou eu estou vestido da pele do Cordeiro, da vida de Cristo, ou estou nu. E é interessante que na Bíblia nunca há meio termo. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Ou estou vestido ou estou nu. Não existe meio nu ou meio vestido. Não existe meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E às vezes a gente fica achando meio termo entre amor e ódio. A gente fica ali meio, bom, eu vou ficar entre amor e ódio. Então eu vou colocar indiferença no meio. Como se existe meio. Para Deus não há meio. Ou eu amo ou eu odeio. Mas e quando sou indiferente? Então você odeia. Quando você é indiferente, você não ama, você odeia. Você está no patamar do ódio e não do amor. Porque no reino de Deus não há meio termo, e não há meio nu, e não há meio vestido. Ou estou vestido de Cristo, ou estou sem Ele. Ou estou vestido dele, ou estou totalmente despido dele. Amém? Por que eu estou pregando isso hoje? Porque essas coisas a gente só pode falar enquanto a gente está vivo. Porque você só tem essa vida para se vestir. Você só tem essa. Porque o texto bíblico está dizendo que ainda que essa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo feito não por mãos humanas, mas eterna, nos céus. E enquanto estamos nesse tabernáculo, gememos, aspirando sermos revestidos. Se todavia não formos achados, se todavia não formos encontrados, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E essa informação e essa notícia nós só podemos dar agora. Porque depois ficará apenas a fé ou a esperança de que você tenha se vestido enquanto é tempo, para que diante de Deus Ele te encontre vestido. Para que você possa passar pelo revestimento. Porque só será revestido quem estiver vestido. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Lá em Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois encevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes.
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Só uma explicação breve para você entender o que o Senhor está trazendo nessa passagem bíblica. Há uma parábola de que um rei deu uma grande festa por conta do casamento do seu filho. E ele convida os seus amigos, convida os seus parentes, as pessoas mais próximas. E essa parábola, a princípio, está sendo dirigida ao povo judeu. Porque Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem eram os seus? Veio para o que era seu. Veio para o povo judeu a princípio. A mensagem primeira, a aliança primeira, a palavra primeira é para o povo de Israel. Então a palavra de Deus está dizendo que o rei convidou e está representando aqui a nação de Israel. Venha para o banquete. Mas o povo não quis. Alguns disseram, não quero ir. Outros disseram, vou para o meu trabalho. Outros disseram, vou para o meu campo. O Senhor mandou de novo, convida de novo. E agora o Senhor convida por meio de seus profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas esse povo não ouve Jeremias, Ezequiel, Daniel. Jeremias é maltratado, é encarcerado, é jogado numa cova. A palavra está dizendo que Israel maltratou os emissários de Deus, que ao longo dos anos foram enviados, chamando a nação para a festa, chamando a nação para a comunhão. E então o rei, indignado, disse, então agora vocês vão ficar por aí, porque eu vou abrir, eu não vou perder o meu banquete, e não vou deixar de dar o meu banquete. Agora eu vou convidar as nações. E nós fomos convidados, glória a Deus, porque nós fomos convidados. O Senhor agora mandou seus emissários por todas as partes, por todas as nações, e agora convida os gentios, que são aqueles que não estão em aliança com Deus, não fazem parte da nação de Israel. Convida, e então encheu a casa do banquete. Glória a Deus por isso. Diga para o seu vizinho, eu e você estamos nesse banquete. E a casa ficou repleta de convidados. Mas presta atenção que está no versículo 11. Presta atenção que está no versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque eu não posso participar do banquete se não estiver vestido. Amém? Pode falar para o teu vizinho, você não pode participar do banquete se não estiver vestido. É interessante que o povo de Israel não quis, a mensagem foi pregada para todas as nações, para todos os gentios, nós entramos, mas isso não quer dizer que o evangelho seja barato. Isso não quer dizer que não haja regra, isso não quer dizer que não haja requisito para participar do cerimonial, isso não quer dizer que entra qualquer um. Mas a palavra diz que entraram bons e maus, o que ele quer dizer com isso? Sim, nesse meio tempo, os ladrões entraram. Nesse meio tempo, as pessoas que fizeram mal para as pessoas entraram. Por quê? Não na condição de mal, mas eles eram malignos, mas se arrependeram. Eles se vestiram. Eles se lavaram. Eles foram purificados. E aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que roubava, era mal sim. Porque vivia uma vida desregrada. Mas ele aceitou as condições das bodas. E ele se vestiu
da vestimenta apropriada. E os bons? Eram aqueles que talvez não eram os assassinos, não eram os ladrões, eram aqueles que se consideravam bons, religiosos, que guardadores dos mandamentos, mas que precisavam das vestes tanto quanto os outros. Porque a condição é essa, está vestido. E tem uma mosquinha aqui que está me tirando a paciência, mas eu não quero manchar minhas vestes. Porque o próximo ponto é esse. O que você faz com as suas vestes? Se você conseguiu sair da condição de nudez e você está vestido de Cristo, o que Deus espera de você? Que as suas vestes, em todo o tempo, sejam alvas. Que as suas vestes sejam alvas. Se você está vestido, mantenha a sua vestimenta limpa. Porque é isso que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Apocalipse capítulo 3. Para chegar no 4, quero ler contigo a partir do versículo 1. Apocalipse 3, de 1 a 4. E a palavra nos diz assim. Apocalipse 3, de 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante. E consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tenho aí algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram as suas vestes. E porque não contaminaram as suas vestes, tendo a consciência de que a nossa vestimenta é de Cristo, e de que não contaminaram as suas vestes, andarão comigo de branco lá na glória. Qual é o meu desafio, o teu desafio, querido? Todos os dias vigiarmos, porque o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. E eu tenho uma vestimenta que Deus me deu. Você tem uma vestimenta que Deus te deu. E você precisa zelar por essa vestimenta. E como dissemos hoje pela manhã, ao redor da mesa do Senhor, nos últimos meses, tenho sentido tristeza em meu coração. Porque nunca ouvimos falar tanto, tanto e tanto, especialmente das questões na área sexual, como nos dias de hoje. Estamos manchando as nossas vestes. Dormimos com um amigo, dormimos com a amiga, fora do casamento. E não chamamos isso de pecado, chamamos isso de deslize. Eu tive um descuido, tive um deslize. E qual é a dor do coração? A dor do coração não é simplesmente pelo erro cometido, porque devemos ter uma visão mesmo como a que Deus tem, que é de compaixão e que é de perdão,
Mas o que nos dói? O que nos dói não é tão somente o pecado. O que nos dói é não sofrer pelo pecado, é não chorar pelo pecado, e é considerar aquilo como a coisa mais natural do mundo. Ficamos com as pessoas, dormimos com as pessoas fora do casamento, nos relacionamos sexualmente falando, de uma maneira frívola, de uma maneira banal, e está tudo bem. E às vezes nós pais estamos respaldando, estamos dizendo, fazer o quê? É a nossa geração, é os nossos dias, não posso impedir. E nós como pais, e nós como pessoas, não estamos chorando. O que Jesus está escrevendo à igreja de Sardes é isso, escuta. Confirma os que estão para morrer, porque eles já estão no caminho de morte. Mas eu tenho alguns que não macularam suas vestes, e andarão comigo de branco nas alturas, andarão comigo de branco na glória. Querido, você pecou, você precisa chorar. Isso para você não pode ser algo barato. E se Deus tem te dito, abandona essa condição, você está vivendo com alguém fora do casamento, querido irmão, as tuas vestes estão maculadas. E o Senhor está dizendo neste tempo, num tempo longo de oportunidade, num tempo longo de chances de acerto, foge da impureza, foge da imoralidade, foge da prostituição, foge da feitiçaria, foge da idolatria, foge do roubo, foge do engano, foge da trapaça, foge da corrupção, foge, por quê? Porque uma vez que nós fomos vestidos de Cristo, eu preciso ter uma responsabilidade em relação a esta vestimenta. E a palavra no próprio Antigo Testamento diz, como profecia para cada um de nós, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Eu acredito que se hoje nós saímos daqui com uma... Sabe quando a gente está bem vestido para um casamento? Já fiz muitos casamentos. E antes de sair para fazer algum casamento, a gente toma aquele cuidado de, com o café que a gente toma, né, com onde a gente passa, onde a gente vai esbarrar, na mesa, no ketchup, no almoço. Por quê? Minha veste precisa estar preparada. A noiva, ela está se preparando, ela pesquisa na internet, pesquisa nas lojas, porque naquele dia tem que ser impecável, tudo, o brinco, a joia, a cor, o vestido, tudo muito preparado, bonito, por quê? Porque é o casamento. Mas nem sempre nós temos essa consciência em relação à nossa vida. Eu tenho que sair desse culto hoje pensando não nisso daqui, também, que faz parte, né, do dia a dia nosso, mas eu tenho que entender que é uma vestimenta espiritual e que eu não posso sujá-la. E se sujar, há perdão de Deus. E se sujar, há saída de Deus, sim. Se eu sujar, há uma resposta de Deus, porque a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um sangue que lava novamente minhas vestes. Mas o grande problema é quando não há dor, não há gemido. Quando lidamos com as nossas quedas de uma forma indiferente. Como se aquilo não tivesse representado nada. Nessa hora que nós precisamos chorar. Porque, em primeiro lugar, a nossa preocupação é de não estarmos nus. Estamos vestidos? Amém. Mas qual é o segundo desafio? Não sujar a veste. Não sujar a veste.
Porque tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Qual é o meu desafio, o teu desafio? Conservar as vestes. Sejam as tuas vestes em todo o tempo alvas. E que o óleo seja transbordante sobre a tua cabeça. E que as tuas vestimentas sejam alvas. Porque lá em Apocalipse 19, versículo 8. Vou ler o versículo 7 também. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você sabia que o grande acontecimento da história da humanidade foi a cruz. Mas o grande momento da eternidade será o casamento do noivo com a noiva. Se por um lado temos aí um marco para a história da humanidade, que foi a cruz, tanto é que dividiu o tempo, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a vinda de Cristo, sua morte na cruz, então é um marco nesse tempo presente. Mas o marco na eternidade será um casamento. E esse casamento será o casamento da noiva com o noivo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Por que estamos falando de vestimenta? Porque a noiva se adorna. Nenhuma noiva casa nua, nem o noivo. Cristo já tem a sua vestimenta de justiça. Mas a noiva, ela andava com seus vestidos rotos, rasgados. Primeiro ela era nua, mas Cristo a vestiu. Cristo nos vestiu. Estamos vestidos de Cristo. E na nossa caminhada, temos o desafio para não macularmos a nossa vestimenta. Primeiro desafio. Mas o nosso segundo desafio é o que está no versículo 7 e 8 mesmo. Demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, quem é essa esposa? É a igreja. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja, nós. Cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Amém. O que quer dizer é que nós fomos vestidos, mas agora estamos nos adornando. Nós estamos nos enfeitando, nós estamos colocando as nossas joias, as nossas pérolas, nós estamos nos enfeitando, mais do que vestido, porque Cristo nos vestiu, mas agora nós a nós mesmos estamos nos ataviando, e estamos nos enfeitando, com linho finíssimo. Foi-nos dado esse material, esse linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando eu estava nu, Cristo me vestiu da sua justiça. Mas agora que eu estou vestido de Cristo, eu mesmo devo andar
em justiça, porque já não estou mais nu, estou vestido. E é por isso que eu a mim mesmo me atavio. A noiva a si mesma se adorna e se atavia, e com um linho finíssimo. E esse linho finíssimo são as obras de justiça dos santos. Agora já não é mais obra de justiça de Cristo, é a sua obra de justiça. A obra de justiça de Cristo foi para quando você estava nu, mas agora que você está vestido nele e dele, é você quem tem que praticar a justiça. É você que tem que falar a verdade com o seu próximo. É você quem tem que fugir da imoralidade. É você quem tem que fugir da maledicência. Sou eu quem tenho que fugir das condições de vida que maculam as minhas vestimentas, que sujam as minhas vestes. E se hoje eu olho para as minhas vestes espirituais e as percebo sujas, o que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente dizer, que pena, a carne é fraca, como se isso fosse desculpa para tudo. Eu tenho que chegar diante de Deus e pedir para Ele: Senhor, eu não tenho sentido dor pelo que eu fiz, mas eu vou ficar na tua presença até que essa dor venha. Senhor, eu não tenho sentido tristeza pela coisa errada que eu fiz, mas eu vou ficar na tua presença até que essa tristeza venha, porque eu preciso dela. Porque essa tristeza, segundo Deus, que me lava de novo, que me purifica de novo, e que me faz olhar para aquela situação com seriedade, com temor diante de Deus, para que naquele dia, em primeiro lugar, Ele não me encontre nu, mas uma vez vestido, que naquele dia Ele não encontre minhas vestimentas sujas, mas que elas sejam lavadas, purificadas, e que o sangue de Cristo passe pela minha vida, que me livre do caminho mau e me coloque no caminho dele, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse a cabeça nessa hora. Gostaria de chamar os auxiliares da ceia. Podem lavar as mãos. Só há um tempo em nossa vida, e esse tempo é agora, hoje. Ou seja, durante a minha vida terrena, que eu tenho a oportunidade de lidar com a questão da minha nudez. Porque naquele dia seremos achados ou não, vestidos e não nus.
agradecer, Senhor, que temos hoje a oportunidade de ministrar a Tua palavra e cremos que esta palavra em nossos corações há de produzir o devido fruto esperado. Que essa palavra em nossas vidas há de agir para tirar muitos da condição de nudez para vestidos, e para tirar muitos da condição de vestidos ou de vestimentas rotas, sujas, maculadas, contaminadas, para vestimentas puras, vestimentas limpas, que são lavadas pelo sangue de Cristo. E hoje, Senhor, ao redor da Tua mesa, quando somos convidados para participar do Teu pão, da Tua vida e do Teu sangue, permita-nos fazer estas migrações, essas transições de nus para vestidos, de mal vestimenta ou de uma vestimenta maculada, suja, para uma vestimenta limpa. E permita-nos hoje também, Senhor, de vestimenta limpa para vestimenta de noiva, enfeite, adorno, pérolas, joias, não somente vestes limpas, mas vestes de noiva, não somente vestes de Cristo, mas um caminhar na Tua presença que nos leva a viver realmente para Ti, com ações que Te agradem, com ações que não são mais as ações de Cristo meramente, mas são as ações que eu vou viver. Eu sei que as ações de Cristo em meu favor foram suficientes para me tirar da condição de nudez para vestido, mas hoje o Senhor espera mais de mim, que eu mesmo no meu caminhar de maturidade e crescendo no Senhor possa operar as mesmas obras que Cristo operou. E que isto certamente me dará direito e acesso a esta vestimenta de noiva, a esse vestido de noiva tão especial, obras de justiça dos santos. Senhor, nessa hora, antes de participarmos da ceia, queremos ficar na Tua presença. Dá-nos um coração que chora, dá-nos um coração que se quebranta, dá-nos um coração que geme, dá-nos um coração que geme. Dá-nos um coração que geme, Senhor. Oh, Senhor. Vamos orar por nós mesmos, vamos orar por nossos filhos, vamos orar pelos nossos netos, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar pelo nosso irmão em Cristo, vamos orar pelos jovens, vamos orar pelos casais, vamos orar pelos anciãos, vamos orar pelas crianças. Sejamos envolvidos por um senso de reverência, que nos descontamine em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Em nome de Jesus.
Fugir da imoralidade, fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir da feitiçaria. Cuidado com as suas vestes. Não torne as suas vestes rotas, manchadas, sujas. Hoje você tem a oportunidade de lavar as suas vestes de novo no sangue do Cordeiro, renovar a sua aliança com Deus, fugir do lugar da tentação. Se o teu namoro tem sido um ambiente de tentação, fuja disso também, aparte-se disso também. Não estou dizendo que você vai romper com a pessoa, mas você tem que mudar o seu comportamento. Você não pode se expor de novo às mesmas situações que te fizeram cair. Você não pode passar pelos mesmos lugares. Você não pode ficar sozinho. Senhor querido, sabemos que este pão já foi maná que desceu dos céus por 40 anos, mas também é a nossa vestimenta. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é pão, o Senhor é água, o Senhor é porta, é pastor, mas nessa noite o Senhor é vestido. O Senhor é a nossa vestimenta. E queremos participar desta ceia com gratidão em nosso coração hoje. Na consciência de que estávamos nus, mas o Senhor deu a sua vida para nos cobrir. Tu és a nossa vestimenta. Tu és a nossa vestimenta. Queremos te dar graças por este pão que representa teu corpo, Senhor. Te damos graças pelo cálice da nova aliança no sangue precioso de Jesus, no qual nossas vestimentas são lavadas. Sangue precioso que nos purifica, que nos restaura, que nos limpa. Em nome do Senhor Jesus, te damos graças pelo cálice da nova aliança, no sangue precioso de Jesus. Querido irmão, irmã, se você está em comunhão com Deus, com seu irmão, já foi batizado nas águas, quero te convidar a vir à frente para receber do pão e do cálice. Alguns participarão da ceia pela primeira vez por conta do batismo no último domingo, e com alegria queremos participar da ceia com estes irmãos também.
Então os nossos irmãos poderão se mover à direita e à esquerda para recebermos juntos do pão e do cálice. Depois juntos vamos comer e beber na presença do Senhor. Quando estou em tua presença, eu sei, restaurado sou. Ao ouvir tua doce voz, te seguir. Não há outro como tu, Jesus Cristo. Morreste por mim na cruz, pra louvar-te eu viverei. Quando o caos e a tormenta vem, sei que ainda és Deus. Quando sinto que estou fraco, me das graça para ti seguir. Ao ouvir tua doce voz, cantarei essa canção.
nesta hora com gratidão em nosso coração. Nós temos em nossas mãos o pão que representa o corpo do teu Filho amado Jesus. Nós nos identificamos com esse sacrifício. Nós nos identificamos com a morte de Jesus. Nós nos alimentamos de Cristo e nós nos vestimos de Cristo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Juntos vamos comer do pão. Pão da vida, Jesus. Minha vestimenta, pele de cordeiro, que cobre a minha nudez, cobre as minhas vergonhas, que me veste de dignidade, não da minha dignidade, mas da dele, que me veste de justiça, não da minha, mas a dele. Estou vestido de Cristo, meu alimento, minha provisão, minha vestimenta. E agora, a partir dessa vestimenta de Cristo, vou continuar a mim mesmo me adornando, porque o linho finíssimo são as obras de justiça dos santos. Minha vida, minha alegria, meu alimento, meu sustento, meu quinhão, minha propriedade, meu edifício, minha casa, minha vida, oh Jesus, meu tudo, oh Jesus, meu Jesus. Ah, Jesus. Depois de vestidos, o sangue lava as nossas vestes. Glória a Deus. Se pecamos, se transgredimos, se na jornada não compreendemos o plano, se caímos nas armadilhas, nas ciladas, há uma provisão: o sangue de Cristo, o sangue que nos purifica, o sangue que nos lava, o sangue que é a provisão para que Satanás não alcance vantagens nunca mais sobre a nossa vida. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Você vai deixar o seu copinho na sua cadeira. Você vai se voltar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai orar com ela um minutinho. Ela vai orar com você. Vocês dois vão conversar sobre esse tema e vão orar sobre esse tema: as vestimentas de Cristo. Que o sangue de Cristo continue nos lavando, nos purificando, e que você, pelo Espírito Santo, possa ser adornado, para que naquele dia nós, como igreja noiva, estejamos com um lindo vestido de noiva,
para o casamento com o Cordeiro, Jesus. Obrigado, Senhor. Gostaria que você desse a mão para o seu irmão. Dê a mão para o seu irmão. Vamos unir aqui os dois lados. Já estamos quase chegando no final da nossa reunião, mas vamos ter um tempo gostoso de comunhão. Temos que cantar aquele hino do André Valadão, da vida abundante. Mais que abundante. Queremos que essa vida abundante, o Senhor te chamou para a vida. A palavra de Deus produz vida em você. Toda a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus arranca os carrapatos, arranca os carrapichos também. A palavra de Deus arranca a mácula, o sangue de Cristo arranca a mácula, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Em abundância. Que ninguém fique privado da alegria do Senhor, que ninguém fique privado da bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. É isso que nós profetizamos sobre a vida da igreja. Para onde quer que você for, seus empreendimentos, sua escola, sua família, sua casa, você possa transbordar dessa vida abundante do Senhor. Vamos cantar com muita alegria nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus é mais que abundante.
minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. El Shaddai cuida de mim. Aleluia. Meu Deus, Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. ainda que a figueira não floresça, Ainda que a figueira não floresça, a terra estremeça. Levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. mais que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo o meu cálice a ti, eu sei que irá transbordar. Mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Elevo o meu cálice, mais que abundante, mais que abundante. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não
Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Oh Jesus, oh Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Oh, oh Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Mesmo no lugar onde você está, a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu hoje recebo a tua vestimenta que me tira da condição de nudez e me prepara para aquele grande dia, quando estarei com a igreja, como igreja, participando do grande casamento com o Cordeiro de Deus, Jesus. Obrigado, Jesus, pela salvação que tenho. Me arrependo dos meus pecados e me revisto de ti mesmo, em teu nome, Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E talvez você esteja abraçando alguém que está nos visitando, que fez essa oração pela primeira vez.